Hoje eu vou entrevistar ele, que é palestrante, professor formado em História pela Federal de Ouro Preto e ainda por cima é youtuber do canal Papo de Vestibular. Hoje eu vou entrevistar essa pessoa fantástica que é o professor Bruno Moretti. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui nesse programa, esse programa fantástico, tão bem assistido, pelas pessoas também maravilhosas que estão aqui. Já queria aproveitar para deixar uma curtida aqui para essa pessoa fantástica, para essa imitação ridícula da Marília Gabriela. Queria aproveitar também para pedir para você que não se inscreveu nesse canal sensacional do Papo de Vestibular, que aproveite agora para já se inscrever antes de começar mais um vídeo maravilhoso desse nosso canal. Bruno, por que você escolheu esse curso fantástico do que é o curso de História? Como que foi a sua história com o curso de História? Bom, eu, como muitos que escolhem a carreira de ser professor, eu me inspirei no meu professor de História, o tio Raul do ensino médio, que era uma pessoa fantástica, um profissional muito bacana. Ele inspirava muito as pessoas e ele acabou me inspirando também. Quando eu assistia as aulas dele, eu sempre pensava, poxa, eu quero ser um profissional assim, eu quero poder ajudar as pessoas, eu quero poder inspirar alguém. Para você que não sabe um pouco da minha história, pode acompanhar também no card que vai estar passando aqui em cima, que eu tenho a minha palestra na íntegra. Se você não assistiu ainda, eu indico muito assistir a palestra que eu denominei a melhor palestra sobre vestibular do YouTube, porque ela está na íntegra, completa, e você vai poder aprender muita coisa com ela e um pouco da minha história também, que eu vou contar nesse vídeo de hoje. Bruno, e foi difícil essa escolher um curso que não é muito valorizado pelas pessoas? Como é que foi para você escolher ser professor de História? Bom, Marília, realmente não é muito fácil, escolher ser um professor de História nos dias de hoje, onde todo mundo espera escolher um curso de Direito, um curso de Medicina. Então eu sofri um pouco de uma pressão externa, de famílias, de alguns amigos meus, que sempre falam, poxa, você é bom em História, você é bom em Geografia, vai fazer Direito, vai fazer Relações Internacionais, você vai ser professor, você vai passar fome, os alunos não vão te respeitar. Então eu sofri um pouco de pressão externa, sim, mas eu tive um apoio muito grande dos meus pais, da minha família, que entenderam o meu lado, meus pais que entenderam que eu seria um bom profissional, que eu seria realizado profissionalmente nessa área, e isso talvez me ajudou muito para seguir firme na minha decisão e continuar até o final e fazer esse curso que eu não me arrependo nem um pouco da escolha que eu fiz. Bruno, e por que você escolheu o curso de História na Federal de Ouro Preto, que é uma universidade que todos conhecem, uma universidade de outro planeta? Eu, a princípio, ia prestar a USP e a Unicamp, que foram sugestões do meu professor de História, e eu estava lá na secretaria do colégio onde eu estudei, e a pessoa que trabalhava lá na secretaria, ela era também uma professora de Geografia, e ela comentou que ela foi num congresso em Ouro Preto e falou que realmente ali era uma coisa muito louca que acontecia, e ela acabou me indicando, falando que era um dos melhores cursos de História do país também, e acabou que eu acatei a sugestão dela, fiz o vestibular e passei na Federal de Ouro Preto, e onde foi realmente um dos anos mais malucos da minha vida, mas realmente é um curso sensacional. Eu com certeza indico a todos que pretendem prestar o curso de História, fazer o vestibular da Federal de Ouro Preto, mas, por favor, não digam aos seus pais que foi eu aqui, o Bruno do Papo de Vestibular, que indicou para vocês fazer lá. E para quem pretende, Bruno, prestar o curso de História, além da Federal de Ouro Preto e da Unicamp, quais são as outras universidades que são referências nesse curso? Como que o aluno ele consegue escolher melhor dentro desse leque de oportunidades? Qual que é a melhor escolha para cada um que pretende o curso de História? Olha, Marília, essa é realmente uma pergunta muito boa, porque apesar de existir várias universidades, cada uma tem as suas especificidades. Por exemplo, além da USP, da Unicamp e da UFOP, eu poderia indicar facilmente a Federal do Rio de Janeiro, a UFMG também é muito boa, a UNB, a Unicamp, como eu já disse também, muito boa, a Rural do Rio de Janeiro. Então existem vários bons cursos de História. E como que eu sempre indico fazer essa escolha? Cada universidade ela é especialista em alguma coisa. Por exemplo, a UFOP, por estar lá em Minas Gerais, no interior de Minas, uma região onde foi muito explorado a questão do ouro, a escravidão do Brasil, ela é um curso de História muito forte nessas disciplinas. Então, se você está entrando no curso de História porque gosta desse período colonial, porque gostaria de estudar talvez esse período de exploração do ouro no Brasil, esse período de Brasil colônia, então lá você vai ter arquivos muito grandes que falam sobre isso, lá você vai ter professores especialistas nessa área, então eu indicaria você ir para o UFOP. Se você, por exemplo, tem interesse em estudar a República Velha,
uma boa indicação é no Rio de Janeiro, onde era a capital do Brasil antes de Brasília. Então lá tem bastante arquivos históricos sobre isso. Se você quer estudar a história do Brasil de modo geral, uma universidade sempre muito boa é a USP. Lá você tem vários núcleos muito fortes em história antiga, por exemplo, em história do Brasil de modo geral também, Primeiras e Segundas Guerras Mundiais. Então, cada universidade já tem alguns focos importantes e já é legal você ter uma ideia do que você quer estudar para você já escolher a universidade de acordo com o que ela é especialista, porque ali você vai ter um leque de professores para te ajudar, você vai ter muitas pesquisas desenvolvidas na área e você vai conseguir desenvolver dentro daquele tema, daquele assunto que você gosta mais dentro da história. Muito boa, Bruno, essa sua resposta sobre o curso de História. E falando exatamente sobre isso, como que é o curso na prática? Como que é estar fazendo um curso de História? É muito diferente daquela história que a gente vê no ensino médio? Marília, na verdade, o curso de História é um curso completamente diferente daquilo que você vê no seu ensino médio. Primeira coisa que você aprende é que não existe uma verdade absoluta, e no ensino médio a gente vê a história como algo, uma caixinha fechada, como várias verdades que a gente tem que só decorar. Inclusive decorar é uma questão muito... Tem até uma história engraçada que no final do meu primeiro ano eu voltei para visitar o professor de História que me inspirou a fazer o curso, e eu assisti uma aula dele de cursinho, e aí eu tinha alguns amigos fazendo cursinho, e qualquer pergunta que o professor de História fazia sobre datas ou algum acontecimento específico, aí meus amigos falavam: pergunta pro Bruno, que ele tá fazendo História lá na Federal de Ouro Preto. Eu ficava todo sem jeito, porque eu já não lembrava mais as datas, não lembrava mais alguns dos acontecimentos, porque na verdade o curso de História, pelo menos da Federal de Ouro Preto, que eu posso bem dizer, é um curso que ele não está preocupado em fazer você decorar datas, fazer você decorar alguns eventos, nomes. Na verdade, o curso de História, ele te ensina a pensar criticamente como a própria história é construída, como a história é contada diante daquele contexto, daquela pessoa que está contando aquele fato histórico. Então é algo muito mais complexo. A gente percebe que, na verdade, a história, ela não é uma verdade absoluta, ela não está lá no passado, fechadinha dentro de uma caixinha, que ela é imutável. Na verdade, a história, ela é completamente mutável de acordo com o contexto que a gente vê, de acordo com o contexto que é analisado aquilo. Ela muda tanto quanto o nosso presente, tanto quanto o nosso futuro. Então isso é muito interessante. A gente não fica 4 anos no curso de História vendo datas, decorando nomes, completamente diferente disso. A gente realmente aprende a interpretar um contexto histórico, a gente aprende a entender o porquê a história ela foi contada de uma certa forma em um determinado momento da história da humanidade, e porque em outro determinado momento ela já é contada às vezes de uma forma completamente diferente. Então a própria história ela muda com o decorrer das interpretações históricas, das ferramentas que os historiadores têm em diversos momentos da humanidade. Então isso é muito legal, um curso muito complexo, e a parte mais apaixonante do curso de História é que realmente é um pouco de clichê, né? Você entendeu o passado para você compreender o futuro, mas é exatamente isso que acontece. Hoje, por exemplo, quando um historiador vê o que vem acontecendo no momento político atual, a gente percebe que não existe uma verdade absoluta, não existe uma pessoa que esteja interpretando os fatos históricos e os fatos recentes políticos de uma verdade absoluta. Cada pessoa tem as suas raízes, tem as suas formações, as suas convicções, e essa pessoa vai interpretar o que vem acontecendo agora e o que aconteceu no passado de uma forma completamente diferente do que uma outra pessoa. Nossa, muito bom, muito lindo tudo que você falou sobre o curso de História. Realmente já tá me dando vontade aqui, de fazer um curso de História. E Bruno, para quem então quer fazer um curso de História, depois de formado, essa pessoa ela pode fazer o quê? O que uma pessoa formada em História, onde ela pode trabalhar? Muito boa essa pergunta também, Marília, porque é uma dúvida e um medo, talvez, um receio muito grande para quem quer fazer História, né? Nossa, será que eu vou só poder dar aula? Não vou poder ganhar muito dinheiro com isso? Como é que é o curso de História? Então assim, quando você é formado, no ensino médio você pode dar aula de História, você pode dar aula de Sociologia e Filosofia. E se você fizer alguma pós bem rapidinha, você também é habilitado a dar aula de Geografia e também de Atualidades.
Eu vejo muitos amigos, inclusive, formados em História lá junto comigo, que hoje dão muito mais aulas de Geografia, Filosofia, Atualidades, do que propriamente de História, porque às vezes já tem um professor na área, lá no colégio, que ele entrou, particular, enfim, é um curso que é bastante abrangente, você não dá aula só de História, você é habilitado a exercer várias disciplinas dentro da Humanidades, o que te facilita um pouco no mercado de trabalho. Já no ensino superior, você também pode se especializar em outras áreas. Por exemplo, eu fiz o meu mestrado na área de Educação, que é uma área completamente diferente do curso de História. Você pode também fazer especialização na área de Sociologia, Filosofia e daí prestar concurso público para professor de ensino superior na alguma universidade pública, Instituto Federal, ou também dar aula em faculdades particulares. Além dessa questão da aula, que é uma coisa mais, vamos dizer assim, que as pessoas já estão acostumadas, estão pretendendo para quem faz curso de História, você também tem a opção de formar em bacharelado e trabalhar, por exemplo, em arquivos públicos, você pode restaurar arquivos, organizar, tem muitas prefeituras que contratam, em concursos públicos mesmo, que contratam professores de História para trabalhar em arquivos públicos. Você pode trabalhar, por exemplo, em museus, normalmente em cidades maiores, né, São Paulo, Rio. Você pode trabalhar tanto trabalhos temporários como também concursos públicos para ficar ali, para fazer visitas guiadas, para organizar um museu, enfim, fazer vários trabalhos ali dentro. E alguns até trabalham inclusive em filmes, contratados, alguns professores de História mais famosos são contratados para fazer roteiros de filmes históricos, para analisar se aqueles filmes estão dentro do contexto histórico. Então você tem um leque interessante que você pode trabalhar. Eu tenho um amigo, por exemplo, que foi fazer mestrado em arqueologia na USP e ele foi para a Europa fazer escavações de animais, de dinossauros, enfim, é bem legal. É um cursinho que, apesar de as pessoas acharem que não dá um leque grande, ele te dá um leque bem interessante para você trabalhar, tanto na área de licenciatura, quanto em outros ramos, fora da sala de aula também. Muito bom, Bruno. Eu espero que quem esteja nos assistindo, nos acompanhando nesse canal Papo de Vestibular, tenha gostado dessa entrevista. E para terminar ela com chave de ouro, eu gostaria de te perguntar o que você diria se algum estudante hoje te perguntasse sobre o curso de História? Olha, eu acho que eu diria para quem tem o sonho de fazer um curso de História, de ser professor, eu apoiaria completamente. É um curso muito legal, um curso muito bonito, ele te dá uma formação filosófica, uma compreensão de mundo muito bacana, assim, que você consegue se posicionar melhor diante das coisas que vão acontecendo na sua sociedade com você. É um curso muito bacana. Com relação à questão financeira, não tenha receio. Se for realmente seu sonho, se você se preparar para isso, se você for um bom professor, com certeza você vai ser bem remunerado por isso. Você pode fazer concursos públicos e ter uma estabilidade na sua carreira. Babei, Marília, desculpa, tá? Você pode atuar nas escolas particulares também, ter um salário melhor. Então existem várias opções para quem presta curso de História e eu indico completamente, é um curso maravilhoso e vai de cabeça, não tenha medo, não caia na pressão externa, não vai ser professor, cara, não pense nada disso, pense só em você, no seu sonho, no que você quer e acredite de verdade nisso, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido e se prepare, obviamente, para isso. Muito bom, Bruno, muito obrigado por trazer aqui toda a sua experiência, muito obrigado por incentivar os nossos alunos no canal Papo de Vestibular. E eu aproveito então aqui para pedir, se você gostou do Bruno, se você gostaria que ele estivesse mais vezes no nosso canal Papo de Vestibular, que você deixe aqui então a sua curtida, deixe aqui no comentário alguma pergunta para o Bruno que ele possa responder no nosso canal. Então esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, Bruno, mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado para você que acompanhou o nosso canal até agora, por essa imitação ridícula mais uma vez da Marília Gabriela. Um grande beijo para você, da Marília Gabriela, e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado, Marília, muito obrigado a todos vocês. Então deixa aqui a sua curtida e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E um grande beijo também no professor Bruno Moretti e até o nosso próximo vídeo.